está sentado sobre um trono. Quando o rei carnal sai de cena, o rei espiritual aparece para Isaías. E depois, a segunda revelação que Isaías tem, ele enxerga a santidade de Deus num nível mais profundo. Antes disso, Isaías já estava trabalhando para o Senhor, mas ele ainda não havia tido um marco no ministério dele. E ali foi o marco do ministério dele. E ele enxerga a santidade do Senhor. E quando ele enxerga a santidade do Senhor, por mais que ele já fosse de Deus, ele começa a enxergar dentro dele imperfeições. Ele começa a enxergar dentro dele coisas que não estavam de acordo com a presença de Deus. Põe no versículo 6 para mim, por favor. Volta mais um. Olha lá o que ele disse. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. A hora que ele viu a glória do Senhor, a hora que ele viu a Shekinah do Senhor que tomou aquele lugar, ele viu que ele estava sujo. Ele viu que mesmo ele sendo de Deus, mesmo ele estando na presença de Deus, tinha coisas que ainda precisavam ser transformadas na vida dele. Foi então que o Senhor mandou um serafim com uma brasa viva para tocar na boca de Isaías. E a partir daquele momento, as palavras que saíam da boca de Isaías já não eram mais de Isaías. Eram palavras que vinham do Senhor. E às vezes nós estamos na casa de Deus há muito tempo. Nós estamos buscando a Deus, mas ainda falta limpar alguma coisa em nós, para que o Senhor possa nos usar para abençoar outras vidas, abençoar pessoas dentro da nossa casa, abençoar pessoas dentro do nosso trabalho. Às vezes falta ainda essa comunhão profunda com o Senhor que Isaías teve aqui. Depois que Isaías teve essa visão do Senhor, ele no alto sublime trono, quando havia falta de um rei terreno, ele vê o rei espiritual. Às vezes você está com falta de alguma coisa na sua vida, mas o Senhor, ele te fala hoje: eu estou aqui, olhe para mim. E quando você olha para o Senhor, você enxerga algo que está errado na sua vida, você vai entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, eu estou errando nisso. Eu tenho errado, eu tenho colocado o meu pé fora do teu caminho nesta área. Oh Senhor, ai de mim. E o Senhor nessa noite, ele traz uma tenaz, ele traz uma brasa viva, tirada com uma tenaz, e toca no seu coração nessa hora. O Senhor, ele quer te abençoar nessa hora. E para isso, examine-se, veja o que você precisa, que o Senhor retire de você, para que você possa dar frutos na presença dele. Feche os teus olhos. Oh Espírito Santo, a tua igreja está diante de ti nesta hora, com o coração aberto diante do teu altar. E Senhor, cada um aqui está examinando-se a si mesmo. Cada um aqui está examinando o seu coração, o seu pensamento, a sua forma de agir. Espírito Santo, nós queremos pedir nessa hora: perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Pai, as nossas transgressões. Perdoa as nossas falhas, ó Deus. Se nós não temos caminhado da maneira que devemos caminhar na Tua presença, ó Deus, nos perdoa, ó Pai, pois nós queremos ter um momento de intimidade contigo, de uma maneira profunda, Senhor. A palavra do Senhor, ela declara, e ela é bem específica, de que aqueles que estão com o coração sujo, eles não vão ver a Ti. Porque só os limpos e puros de coração é que podem ver ao Senhor. E nós queremos Te ver, Senhor. Nós queremos participar da Tua presença. Nós queremos, Senhor, entrar no Santo dos Santos para Te adorar, para entregar o nosso coração, para entregar o
nosso louvor, pois nós reconhecemos, ó Deus, que sem o Senhor nós nada somos. Nós reconhecemos que sem Ti nós nada podemos fazer. E nós queremos, Senhor, nós precisamos da Tua doce presença em nós. Às vezes, Pai, nós estamos com falta de alguma coisa. Ali, o rei Uzias havia morrido, precisava de um novo rei, mas o Senhor se apresentou a Isaías para mostrar: olha, eis-me aqui, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui para te usar, eu estou aqui, venha à minha presença. O Senhor te convida a entrar na presença dEle. Oh, xerecanta, rabalabalaba, suribirianda, rebalabalaba, xerere, balabalaba, suricanda, rabalabalaba, xerere, balabalaba. Isaías olhou para a Tua glória, Senhor. Ele viu a profundidade do Santíssimo. E ele disse: ai de mim que sou pecador. Eu habito no meio de um povo que tem lábios impuros. Eu tenho lábio impuro, Senhor. E eu vi o Santo dos Santos. Oh, rebalaba chorecanta, rabalabala siribirianda, rebalabalabala chorenda, rebalaba sirianda, rebalabas. Nós queremos, Senhor, queremos nos achegar à Tua presença num nível mais profundo de adoração, num nível mais profundo, Senhor, de santidade com o Senhor. Oh, rebalabala xericanta, rebalabalaba siribirianda, rebalabalaias. Oh, meu irmão, não fique calado na presença do Senhor. Não fique calado na presença de Deus. O Senhor, Ele quer que você fale com Ele nessa hora. O Senhor, Ele precisa que você fale com Ele com sinceridade, pois Ele dá ouvido aos sinceros. Seja sincero na presença de Deus. Isaías foi sincero e disse que os lábios deles estavam impuros. Seja sincero na presença do Senhor, para que Ele possa te limpar, para que Ele possa te encher da presença dEle. Oh, rebalaba chorecanta, rabalabalaba suricanta, rebalás. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Oh, rebalabala xerecanta, nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui, Jesus, pois nós estamos sedentos da Tua presença. Vem, Espírito Santo, sobre nós. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar.
queremos contemplar a tua glória. Queremos contemplar, meu Deus, a tua presença. Queremos aprender de ti, Senhor. Ensina-nos, meu Deus, o teu caminho. Ensina-nos, meu Deus, a tua palavra. Ensina-nos, meu Deus, pois queremos, Pai, oh Deus, andar por ela, porque sabemos que por ela, Deus, foram feitas todas as coisas, e através dela, meu Deus, todas as coisas do Senhor é criado em nossas vidas. Hoje nós pedimos ao Senhor, Pai, meu Deus, que a tua presença continue sempre conosco, isso para a honra e glória do teu santo e glorioso nome, em o nome de Jesus. E você diga assim seja. Digam graças a Deus. Pode aplaudir o Senhor, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todos os louvores. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Pode sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Que nessa noite Deus possa nos abençoar. E assim como nós com muito carinho preparamos, né, buscando de Deus ajuda do Espírito Santo, preparamos a mensagem, preparamos a palavra para que ela possa falar aos nossos corações. E hoje eu tenho certeza que a palavra de Deus vai falar com você. Amém, Jesus? Vai falar com você, vai falar com certeza contigo, porque essa palavra falou muito comigo, essa mensagem falou muito ao meu coração. E primeiro ela tem que queimar aqui. Ela queima aqui, passa por aqui, e depois ela alcança aí o coração de todos vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero falar hoje com vocês sobre duas coisas importantes para as nossas vidas. E nós temos que ter as duas. Nós temos que ter as duas, e vamos ver dentro da mensagem uma pessoa que só teve uma, porque perdeu a outra. E nós não podemos perder nunca isso que nós vamos estudar aqui. Eu quero falar sobre a unção de Deus, e eu quero falar sobre a presença de Deus. Nem todo mundo que é ungido tem a presença de Deus. Guarde isso. Nem todo mundo que é ungido por Deus tem sobre ele a presença de Deus. Você sabe que a unção que Deus deposita na vida de uma pessoa, ela é de suma importância para esta pessoa, seja ela pregador, seja ela empresário, seja ela quem for. Por quê, pastor? Na primeira carta de João, coloca aí para mim, por favor. Primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 27, tem um recado de Deus para nós. Nós já estudamos um dia aqui, foi num domingo, se eu não me engano, sobre esse assunto. Diz assim: a unção que vós recebestes dele, de Deus, né? Fique em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas. E é verdadeira e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então a unção de Deus, ela sobre a vida de uma pessoa, ela vem e ela ensina o que, pessoal? O que ela ensina? Irmãos, oi. Tem alguém aqui? Irmão, para de pensar no cartão de crédito, na conta que chegou lá. Vamos estudar a palavra de Deus agora. Vamos entender o raciocínio. Senão se você não acompanhar aqui, você vai perder a bênção. Você perde o entendimento. Vou ler de novo. E a unção que vós recebestes dele, de Deus, fica em vós. Quer dizer, não é retirada. Você que recebe a unção de Deus, ela fica em você. Ela é irrevogável. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Por quê? Mas, como a sua unção, já é sua, vos ensina o quê? Todas as coisas. Então, a unção de Deus, ela nos ensina o quê, pessoal? Todas as coisas.
Então uma pessoa que é ungida por Deus, ela vai ser ensinada por essa unção que está nele. Agora, a presença de Deus é diferente. Por quê, pastor? Deixa um pouquinho aqui, vá no Salmo 51. Coloca aí, Salmo 51. Salmo 51. Esse Salmo 51, o Davi, que também era ungido. Davi era o que, pessoal? Ungido. O Davi confessa o seu pecado e suplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. No versículo de número 10, depois de ele confessar o seu pecado, ele fala para Deus o seguinte, versículo 10, olha lá: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. 11, não me lances fora do que, pessoal? Da tua presença. O que ele está dizendo para Deus? Está pedindo: Deus, não me lances fora. Em outras palavras, Deus, eu não quero perder a sua presença. Ele era ungido, a unção fica em vós, a unção era sobre ele. Mas aqui, quando ele reconhece o seu pecado, o pedido que ele faz para Deus é: não me lance fora da tua presença. E o que mais? Volta lá. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Versículo 12. Torna a dar-me. Ele tinha perdido, ó. O que ele tinha perdido? A alegria da tua salvação. E sustém-me com um espírito voluntário. Então ele pede para Deus não tirar ele, não lançar ele fora da presença dele. E ele pede para Deus também para que Deus não tirasse dele o Espírito Santo, que se apoderou dele quando ele foi ungido. A Bíblia fala que quando o Espírito de Deus, quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apoderou dele. Então o Espírito de Deus se apoderar de uma pessoa, isso significa que a presença de Deus estava com aquela pessoa. Pastor, por que ele fez esse pedido? Porque ele aprendeu com o erro de Saul. A gente aprende indo ter com os grandes, a Bíblia diz. Vai ter com os grandes, porque eles conhecem o caminho do Senhor. E a gente aprende também com o erro das pessoas. A gente tem exemplos bons e a gente tem exemplos ruins. E a gente aprende: poxa, aquela pessoa entrou por aquele caminho, olha o que ela ganhou com aquilo, eu não vou para lá. Essa pessoa aqui fez a coisa certa, olha o que ela ganhou, eu quero isso aqui para mim. A gente aprende com o acerto do pedido de Salomão, quando Salomão ele tem aquele encontro com Deus, podemos dizer assim, e o Salomão, Deus pede para Salomão pedir o que ele quisesse. Peço o que você quiser que eu te dou. E o que Salomão pede, pessoal? Sabedoria. E Deus dá sabedoria, Deus dá riqueza, Deus dá honra, Deus dá tudo para ele. Então a gente aprende. O salmista Davi, ele aprendeu com o erro de Saul. E qual foi o erro de Saul? Primeiro vamos ver por que o salmista Davi pediu isso aqui. Para um pouquinho aí, vai lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Primeiro livro, capítulo 16, o versículo é o 13. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o
no meio dos seus irmãos, que foi o Davi, na unção de Davi. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Está aí uma unção sobre um homem e está também a presença de Deus sobre esse homem. Vá para 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1 diz assim, ó: Então tomou um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Versículo 6. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás como é com eles, e tornar-te-ás um outro homem. Isso aconteceu com quem? Com Saul. E o Espírito de Deus se apoderou de Saul, também se apoderou de Saul. Então Saul também tinha a unção e também tinha a presença de Deus com ele. O que Davi recebeu, Saul também recebeu. O que o Davi ele fez? Ele lutou para manter aquilo com ele, a presença de Deus. O que Saul fez? Desprezou. Ele não deixou de ser ungido. Tanto que depois que ele foi rejeitado, ele ainda reinou 38 anos. Quando Deus o rejeitou como rei, Deus não agiu no físico, Deus agiu no mundo espiritual. Agora volta lá, depois você vai entender tudo. No capítulo 16, versículo 14 agora. 16, 14. Olha o que aconteceu com Saul após o Davi ser ungido. O Saul que teve a unção e também o Espírito de Deus se apoderou dele. O que aconteceu, pastor? E o Espírito do Senhor se retirou de quem? De Saul. E atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. O que o Saul perdeu? A unção ou a presença? Tem muita gente hoje que prega o evangelho, que é ungido. A unção nos ensina todas as coisas. A pessoa já foi ministrada, ela sabe fazer, mas ela pode não estar mais com a presença de Deus. Como é que eu sei que a pessoa está com a presença de Deus ou não? Deus, ele chama Abraão para a presença dele. No capítulo 17 de Gênesis, Deus fala para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha e ser perfeito. Deus chama Abraão para quê? Para acreditar no que Deus prometeu, porque Abraão, no capítulo 16 de Gênesis, ele e a mulher dele acharam que Deus havia se esquecido deles, e que eles não teriam mais filhos, e eles tentaram adiantar as coisas, e eles atropelaram tudo. Abraão, na época, ainda não tinha engrandecido o nome dele, né? Abraão, ele ficou quase 14 anos sem ouvir a voz de Deus. O que é então, pastor, viver na presença de Deus? Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei o que quiseres e será feito. Então tem muita gente que é ungido. A unção despedaça o jugo. Ele ora e Deus cura até. Ele ora e Deus faz algumas coisas. Porque a unção é irrevogável, a unção que fica em vós, ela não é retirada. Tem muita gente que é usado por Deus, mas a presença de Deus pode não estar mais com ele. E como é que eu sei, pastor, que
que uma pessoa está no caminho para perder a presença de Deus ou já perdeu a presença de Deus? Como é que eu sei? É simples. É só nós olharmos para a palavra de Deus e nós observarmos se a nossa vida está de acordo com ela ou não. Porque muitas pessoas falam assim, né? Não olha para mim não, olha para Jesus. Não é assim que as pessoas falam? Né? Só que o apóstolo Paulo dizia o quê? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que o apóstolo Paulo estava dizendo? Olha para mim, que você vai ver Jesus. Nós temos que chegar a esse ponto de falar para a pessoa, como Pedro e João, subindo a porta do templo chamada Formosa e dizer, olha para mim que você vai ver Jesus. Nós precisamos ter a presença de Deus na nossa vida. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, você entra num lugar e você muda o ambiente. Quando você tem a presença de Deus na sua vida, tudo fica diferente. Tem gente ungido, mas atormentado. Tem gente de Deus, mas atormentado. O Saul não teve resposta mais. Ele clamava, clamava, clamava. Irmão, você sabe o que é rejeitar? O próprio Deus chegou para Samuel e falou, Samuel, por que você insiste com Saul, tendo eu rejeitado para que não fosse rei? Para que não reinasse. Mas por que Deus fez isso? Simplesmente porque Saul decidiu seguir a sua cabeça. Você lembra uma mensagem que eu preguei aqui, que muitos cristãos estão dizendo para Jesus, vem e me segue, se o Senhor quer que eu seja do Senhor. Jesus não segue ninguém, é a gente que tem que seguir a Ele. É a gente que chama Ele de Senhor, então nós somos servos. É nós que chamamos Ele de pastor, então somos ovelhas. Não confunda as coisas, porque uma pessoa usada por Deus, Deus está aprovando o que a pessoa está fazendo. A palavra de Deus diz que naquele dia, muitos, não vão ser poucos não, muitos dirão naquele dia, Senhor, expulsei o quê? Demônios em teu nome. Em teu nome fiz maravilhas. Em teu nome profetizei. Saul também profetizou. E ele vai dizer abertamente, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. O que faz eu perder a presença de Deus na minha vida é eu ter uma vida de pecado. Não só isso, é o que eu faço depois do pecado. Porque a Bíblia diz assim que não há um homem que não peque, mas aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Então não há um homem que não erre, mas aquele que é nascido de Deus, ele tem um coração quebrantado, o coração dele é novo, o coração dele é de carne, o espírito dele é novo, e o Espírito de Deus está sobre o espírito dele. E o Espírito de Deus, ele está aqui para quê? Para nos convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas o que Saul fazia depois que ele pecava? E o que Davi fazia depois que ele deslizava? Um profeta chegou para o Davi e falou assim, rei, vou contar uma historinha para o Senhor. Porque o Davi era temido. Então imagina você receber uma direção para pregar para um rei que tinha todo o poder na mão até para tirar sua cabeça. E o profeta chegou e falou, o profeta Natan falou para o rei Davi, tinha um homem que tinha 100 ovelhinhas. E tinha um homem que só tinha uma só. E esse homem que tinha 100, foi e tomou a ovelhinha daquele que tinha uma só. E matou aquele homem ainda.
E aí o rei Davi falou: mas quem é esse homem? Onde ele está? Aqui no reino Israel. Fale quem é, porque esse homem é digno de... O profeta disse: esse homem é você, rei. Quando tu pegaste a mulher de Urias. A Bíblia diz que naquele momento o Davi não justificou o seu erro. O Davi não chegou para o Natan e falou assim: mas sabe o que é? Foi ela que ficou lá pelada lá no terraço lá. A palavra é essa mesmo. Ele simplesmente, irmão, rasgou as vestes dele. Você sabe o que significa isso? Ele saiu da posição de rei. A Bíblia diz que ele colocou a boca no pó, jogou cinza na cabeça dele e disse para Deus, está no Salmo 51 também, Salmo 51 a respeito disso. Ele disse para Deus: pequei, simplesmente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. E Deus falou: você vai pagar por esse erro. E ele falou: eu pago. E pagou. E Davi não fez mais aquilo. Ele simplesmente confessou. E com arrependimento ele deixou o pecado. Ele teve uma vida diferente. Então o problema, muitas das vezes, não é o que a pessoa faz, é como ela responde para Deus quando Deus fala do pecado dela. Porque tem gente que fica dando justificativa para Deus do porquê não está fazendo o que a palavra de Deus declara. Tem gente que até estuda a Bíblia para pecar. Tem gente que vai procurando vídeos na internet, vai procurando até achar um doido lá que fala que o pecado dele é normal, para ele praticar. Tem gente que, se você tocar em alguns pontos da vida dele, ele vai porfiar com Deus. Com Deus você não discute, com Deus abaixa a cabeça, assume o erro, se arrepende e busca a misericórdia dele. Se você colocar Saul e Davi e fazer um paralelo dos dois, Davi errou mais do que Saul. Mas a presença de Deus não saiu da vida de Davi, mas saiu da vida de Saul. É interessante isso. Porque o Davi tinha um coração quebrantado. O Davi se consertava quando Deus falava com ele. O Davi se acertava quando Deus falava com ele. E o Davi, quando pagava um preço, ele sabia porque ele estava pagando aquele preço. E ele não se voltava contra Deus. Ele não se voltava contra o Senhor. Querido, você pode ser ungido de Deus, eu posso ser ungido de Deus, mas se a presença de Deus não estiver com a gente, a presença de Deus tem que estar conosco. A presença de Deus é mais importante na vida de um cristão do que o resultado que o cristão tem. Porque tem gente que só está atrás de resultado, mas está pouco se importando com a presença de Deus. Anda na minha presença, diz o Senhor. A presença de Deus está na palavra dEle. Anda na minha presença. Primeiro livro de Samuel, capítulo 10 ainda. Vamos ler do 6 ao 9. Do 6 ao 9. E o Espírito do Senhor se apoderará de ti e profetizarás com eles. E tornar-te-ás um outro homem. E há de ser que, quando estes sinais te vierem, faz o que achar na tua mão, porque Deus é
presença de Deus era com Saul. Vai lá. Tu, porém, descerá antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de quê, pessoal? De fazer. Guarda aquilo que nós lemos lá agora. O que Samuel falou para ele? Você vai na minha frente e você vai esperar quantos dias? 7. E ali está dizendo que Samuel iria oferecer, eis que eu desceria a ti para sacrificar o holocausto, porque competia ao sacerdote fazer isso. E isso era a lei de Deus, isso era mandamento de Deus, isso era realizado pelo sacerdote. Então Saul não podia fazer isso. Agora olha o capítulo 13. Vai no capítulo 13. Versículo 8. Capítulo 13, versículo 8. E esperou 7 dias, até o tempo que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas, o que, pessoal? Pacíficas. E ele fez o que? Ofereceu o holocausto. Ele podia ter feito isso? Não. Tem coisa, irmão, que na palavra de Deus eu não posso fazer, você não pode fazer. Tem coisa que não é do meu jeito, é do jeito da palavra de Deus. Se você quer a presença de Deus com você, obedeça a palavra de Deus. Obedeça. A unção de Deus nos ensina todas as coisas. A unção de Deus. A unção de Deus. Eu posso pregar aqui 20 anos aqui. A unção de Deus vai estar comigo. Mas você só vai saber se eu estive na presença de Deus mesmo no dia do juízo. Os meninos abrem aqui o louvor. Por exemplo, o André. O André toca, não toca? Toca. Qualquer pessoa que tem a unção de Deus, pegar um instrumento desse e começar a cantar, a gente sente ou não sente a presença de Deus? Não sentimos, pessoal? É? Que a unção que está na pessoa começa a contagiar a igreja. É? A contagiar. Contagiar. Vamos supor que o André cai em pecado. Ele vive em pecado e ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele pode passar 10 anos. A unção de Deus continua com ele. Ele não vai perder, ele não vai desaprender o que ele já sabe. O que a unção de Deus já ensinou ele desde os 13 anos até agora os 35 que ele tem. Só que se ele estiver em pecado, ele sobe aqui, mas Deus não sobe com ele. É forte isso aqui, irmão. A Carla abriu o culto, o Jonathan abriu o culto, eu abro o culto. Todos nós que participamos do louvor, que participa do coral. Ninguém sabe a vida de ninguém. É ou não é? Porque o que importa para Deus não é o que você faz em público muitas das vezes. Tem gente que até em público é reprovado. Mas tem gente que em público ele disfarça muito bem. Mas e como ele é entre 4 paredes? Os romanos, quando eles lutavam, guerreavam contra outras cidades, sabe o que eles faziam? Eles iam tirando pedra por pedra do muro. Eles iam ali roubando pedra por pedra. Aí depois eles entravam, depois de eles enfraquecerem a cidade, que o muro é a fortaleza, eles iam derrubando o muro, enfraquecendo. Depois eles entravam e tomavam tudo e matavam e destruía. Agora escuta isso aqui que eu vou te falar. João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão vem para
Destruir, matar e roubar? Roubar, matar e destruir. Quando a pessoa ela começa a enganar a si mesma, achando que porque ela tem unção, ela pode viver uma vida de pecado, porque está correndo tudo bem, está orando, as coisas estão acontecendo. E essa pessoa está fora da presença de Deus, o inimigo já está derrubando o muro, roubando as pedras do muro dela. Vai roubando. Depois ele entra, mata, e depois ele destrói. Isso não é de uma hora para outra, irmãos. Ninguém cai de uma hora para outra. Tem muita gente que está no altar por aí, a posição continua. É um grande líder, é uma grande líder, é um grande levita, é uma grande levita, isso e aquilo outro. Mas os muros já estão caindo. Sabe fazer, sabe pregar, sabe tocar o coração das pessoas, mas a presença de Deus pode não estar mais com ele. E o salmista Davi, sabendo disso, o que ele pede para Deus? Não me lances fora da tua presença. É a única coisa que eu te peço. Eu não quero perder a tua presença. O que o salmista fala? Não retires de mim o teu espírito. Que a unção, ele sabia que não seria retirada. Ele não seria retirado. Mas o Espírito Santo não anda com quem anda em pecado. Ele age. Ele tenta convencer, mas não habita. Habitar é uma coisa, agir é outra. O Espírito Santo age no pior pecador desse mundo, mas habitar, ele só habita em quem realmente é de Deus, em quem realmente é do Senhor. Vou contar um caso para você aqui de um casal, onde me procurou. Era um casal jovem que vivia em pecado. E as coisas estavam funcionando, acontecendo para eles, tudo. Chegava na igreja, uma cara lavada e tal. Deus falava, não queria nem saber. Um dia me procuraram desesperadamente. Pastor, pelo amor de Deus, ore por nós. Eu falei, por quê, irmão? Eu falei, pastor, eu vivia na presença de Deus. Pastor, e foi contando a história, foi contando. Nós nos conhecemos, começamos a viver uma vida de pecado. Chegou uma hora, pastor, que parecia que aquilo era a coisa mais normal do mundo. Nós sabíamos lá dentro, o Senhor falava lá dentro que nós estávamos errados. E um dia eu estava num motel com a minha namorada, pastor, e eu senti uma coisa que foi horrível. E de lá para cá, pastor, eu quero me consertar, eu quero Deus de volta para mim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, pastor, nós estávamos lá, antes de começar o ato. Eu senti algo indo embora. E eu sabia que era a presença de Deus. E veio como se fosse do canto assim do quarto, algo escuro que tomou conta daquele lugar. Pastor, que sensação horrível. Chegou essa semana, perdi meu emprego. As coisas começaram a dar tudo errado. Pastor, eu já fui ungido isso. Pastor, já tinha sido ungido aquilo na igreja tal, quando eu congregava. Eu tinha sido isso, eu tinha sido aquilo. Continuava ungido, mas a presença de Deus foi embora. Ele veio e pediu perdão para Deus. E se há realmente um arrependimento, por nós vivermos na graça, nós recebemos de volta. Mas se a pessoa não tiver arrependimento, ela pode viver sem a presença de Deus. E sem a presença de Deus, irmão, não somos nada.
Pastor, mesmo na graça a pessoa pode pedir perdão e não ser perdoado? Pode. Onde está isso? Coloca aí. Aos Hebreus 12:16. Aos Hebreus 12:16. Aos Hebreus 12:16. E ninguém seja devasso, quer dizer, a pessoa que não tem freio moral, né? Ou profano como quem, pessoal? Esaú, que por uma refeição, ele vendeu o seu direito da primogenitura. Tem gente que fala que Jacó enganou ele. Jacó não enganou ninguém, ele que vendeu. Você sabe por que ele vendeu? Porque ele estava morrendo de... Aí a pessoa está morrendo de fome e ela quer o resultado para hoje. E ela pouco se importa com aquilo que Deus fala. Irmãos, quem já ficou aqui meio período sem comer? Levanta a mão. Quem já ficou um dia sem comer? Levanta a mão. Quem já ficou 2 dias sem comer? Quem já ficou 3? Quem já ficou 4? Aí já foi, né? Mas vamos colocar Jesus. Quantos dias ele ficou sem comer? 40. Ele morreu? Esaú ficou um período do dia sem comer. E ele chegou para Jacó e falou o quê? De que me vale essa primogenitura, pois eu estou morrendo de fome. Você quer ver a pessoa se perder no caminho? Ela ficar vivenciando o momento dela como algo extremo. E aí esse rapaz, ele foi tido pelo Espírito Santo como devasso e profano. E olha o versículo 17. Porque bem sabeis que querendo ele ainda depois o que, pessoal? Depois ele quis herdar o que? Ele foi devasso, ele foi profano, ele vendeu o direito dele. E depois ele queria ser abençoado. Tem gente que não pratica a palavra, não faz o que Deus manda e depois quer ser o quê? Abençoado. Aí olha só, foi o que? Saul foi também o que? Rejeitado. Porque não achou o que? Olha o motivo pelo qual ele foi rejeitado. Não foi porque faltou ele pedir perdão. Mas o perdão que ele pediu foi porque ele queria a bênção. Está dando para entender? Não foi encontrado no coração dele o arrependimento. Porque, irmãos, o Davi errou muito mais do que Saul. Muito mais. Mas Deus encontrou em Davi um coração arrependido. Deus encontrou. O Saul justificava. Davi abaixava a cabeça e dizia: o Senhor tem razão. Eu vou me acertar. Eu vou fazer a diferença. No reinado de Saul, Saul nunca se preocupou com a Arca da Aliança. No reinado de Davi, a Bíblia diz que para ele trazer a Arca de Aliança para o reinado dele, ele dava 6 passos. Os levitas carregavam a arca como assim tem que ser. E ele sacrificava uma oferta para Deus. O Davi recebeu a Arca da Aliança no seu reinado, dançando na presença de Deus, salmodiando na presença de Deus.
O Saul nunca se preocupou com a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representava a presença de Deus. Saul era ungido, Davi era ungido. Saul não se preocupava com a presença de Deus. Davi se preocupava com a presença de Deus. Se preocupe com a presença de Deus. A Bíblia fala, depois se der tempo eu vou ler aqui para vocês. Êxodo 33. Mas antes, deixa eu ver aqui, ó. Não encontrou lugar de arrependimento, ainda que com o que, pessoal? Com lágrimas o buscou. Você sabe por que Saul não tinha arrependimento? Volta lá, 1 Samuel capítulo 13. Eu vou direto no versículo aqui. Ele sacrificou quando ele não deveria de sacrificar. E aí ele foi repreendido. E quando ele foi repreendido, olha o que ele respondeu. Primeiro livro de Samuel 13, versículo 10. 13, 10. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizeste? Disse Saul: porquanto via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinhas nos dias aprazados, e os filisteus já se tinham ajuntados em Miquimás, e eu disse: agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e me constrangi, e ofereci o holocausto. Tem palavra que diz que ele forçou. Ele se sentiu forçado. Irmãos, o inimigo, ele é perito em criar situações para nos forçar a sair da presença de Deus. Ele é perito. A pessoa está numa situação difícil financeiramente. Qual que é a primeira coisa que ela pensa? Vou entrar no limite do banco. Vou atrás de um agiota pedir um dinheiro emprestado. Aí você vai falar com a pessoa fala assim: mas pastor, eu fui forçado a fazer isso, porque a minha situação está difícil. Mas a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. A Bíblia diz: se você ouvir Deus, Deus vai te colocar como cabeça e não como cauda. Você vai emprestar muita gente, mas você não vai tomar emprestado. O problema é que nós não ouvimos a Deus. E o Saul era uma pessoa que não ouvia a Deus. Você sabe que a gente prova que nós temos fé? Não é aqui não. Aqui é fácil levantar a mão. Aqui é fácil adorar. Aqui é fácil chorar na presença de Deus. Aqui é fácil dizer que Deus é conosco. Mas quando a doença vem, e aí, irmão, como é que tá? Tá bem? Por que você não vem na igreja? Que eu estou gripado. Ué, mas a Bíblia diz que os coxos iam até Jesus, os cegos iam até Jesus. Você não vem porque você está gripado. Você não vem porque você não tem fé. É por isso que você não veio. Quando a coisa aperta lá fora, irmãos, quando a empresa passa luta, dificuldade, aí é que a gente mostra se a gente é de Deus mesmo, se a gente tem fé mesmo. Porque é fácil dizimar quando está tudo bem. E às vezes nem quando está tudo bem, para muita gente é fácil. E quando está difícil, a gente mostra, irmãos, que a gente respeita a presença de Deus e estamos na palavra de Deus e não queremos sair da presença de Deus. É quando o levante vem contra a gente. É quando o inimigo se levanta contra a nossa vida que a gente mostra quem a gente é. O inimigo é perito em criar situações para tirar a gente da presença de Deus. A gente não pode deixar. Amém, Jesus? Não pode deixar. É fácil ser de Deus aqui no altar. É fácil. E no dia a dia? É fácil falar para uma pessoa: irmão, não liga para isso não. Perdoa. E falar para si mesmo:
É fácil dizer, Deus não faz acepção de pessoas. E por que você está fazendo acepção de pessoas? Da sua nora, da sua sogra, do seu genro, do seu filho, da sua filha? Uma mulher chegou e falou assim, eu só vou para a casa de Deus o dia que eu ver o meu filho na sarjeta. Quando Deus fizer justiça. Porque por causa daquela bruaca da mulher dele. Ser de Deus não é fácil não, meu irmão. Levantar a mão, adorar, show gospel é fácil. Cantar é fácil. E quando você perde o emprego, né? Como às vezes acontece. Aí Deus não é mais Deus na sua vida porque você perdeu o emprego? Ou é a hora de você exercer a fé e mudar essa situação? Deus é Deus, gente. O que nós precisamos é da presença de Deus conosco e da unção também. Só que a presença de Deus é mais importante do que a unção. Porque Saul, ele teve a unção, continuou com a unção, continuou no reino, mas ele foi na presença da feiticeira. Porque a presença de Deus já não se manifestava na vida dele. Nós precisamos da presença de Deus na nossa vida. E aqui o Saul está dizendo o quê? Quem mandou você demorar? Olha como que ele tratou o profeta. Foi isso que ele falou. Se você tivesse chegado nos 7 dias certinho, eu não teria feito isso. Ele está justificando. Você quer ver mais uma coisa? Olha o capítulo 15. O capítulo 15. Olha só, pessoal. Então disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Ouve, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, quando se lhe opôs no caminho, quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo que tiver. Aí Saul convocou o povo. O Saul foi até lá. Parecia que o Saul estava executando a palavra de Deus. Só que não dá tempo de eu falar tudo para vocês. Quando Saul foi, que ele ouviu um barulho de um balido de ovelhas, quando ele viu a riqueza do inimigo, ele poupou o rei dos amalequitas, que se chamava Agag, que depois Samuel liquidou ele, acabou com ele, cumprindo então a palavra de Deus, que Deus havia falado. E aí o Senhor Deus veio e viu que o Saul não executou a sua palavra. Foi por isso que o Saul perdeu a presença de Deus. E olha só o versículo 11: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao... Não teve jeito. Samuel ficou triste com aquilo, orou, buscou a Deus, mas Deus não ouviu. E olha só o versículo 12: e madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e anunciou-se a Samuel, dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou e desceu a Gilgal. Olha o 13: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei. Ele tinha executado, pessoal? Irmão, falar que é de Deus é fácil. Ser é outra coisa. Esse executar é tudo que a gente precisa, mas ele não executou.
Vamos lutar para executar. Digam graças a Deus. Executei a palavra do Senhor. Ele já foi logo falando. Aí o Samuel disse para ele, olha só. Então disse Samuel, que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de vaca que ouço? E disse Saul, de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas, para os oferecer ao Senhor teu Deus. O resto, porém, temos destruído. Então o que ele fala aqui, irmão? Ele fala assim, o povo. Nunca justifique com Deus, porque quando Deus fala, Ele já sabe o que está falando. Que barulho é esse, Saul? Ah não, isso aí foi o povo que poupou. Mas isso aí tem um propósito. Que propósito? Não, vou oferecer para Deus. Não, é para Deus. Eu vou fazer. A intenção foi boa. É igual aquela pessoa que fala assim, pastor, eu sei que a mentira é do diabo, mas foi por uma causa justa. Já ouviu alguém falar isso? Foi por uma causa justa, pastor. Porque se eu não falasse, pastor, ia dar um problema. Meu irmão, que dê problema, mas não perca a presença de Deus. Enfrenta o problema, mas não perca a presença de Deus. Porque sem Ele nada somos. Sem Ele nada podemos fazer. Nada. Nada, absolutamente nada. E mais ainda, olha só o versículo 16. Então disse Samuel ao Saul, espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel? Enviou-te o Senhor a este caminho, disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Por que, pois, não deste ouvido à voz do Senhor? Antes voaste ao despojo, e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse o Senhor a Samuel, antes dei ouvidos, olha o que ele disse, antes dei ouvidos à voz do... Meu irmão, tem gente que sei lá, ele quer discutir com Deus. Quer discutir com Deus. Ele fala que Samuel está errado. E o Samuel está dizendo assim, eu vou declarar para você o que a Bíblia diz. Eu vou declarar para você o que a palavra do Senhor está falando. E ele dentro dele está dizendo assim, esse cara não sabe de nada. Eu fiz o que tinha que fazer. Nunca faça isso na sua vida, porque o porfiar é como idolatria para Deus. Nunca faça isso. Ainda que você não entenda um pouco, obedeça. Obedeça. Vamos continuar que tem coisa aqui, eu já vou orar com vocês. Antes de ouvir da voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou de novo, ó, ele continua batendo na mesma tecla. Deus está dizendo que ele está errado e ele está dizendo que está certo. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, e o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? E eis, o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar, que é o discutir, que era o que ele estava fazendo, é como iniquidade, o que, pessoal? Idolatria. Porquanto tu rejeitaste o que? A palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para não seja rei. Então disse Saul a Samuel, pequei, porque tenho transpassado o dito do Senhor, e as tuas vestes, porque temi o povo e dei ouvido à sua voz. Agora é que ele vai falar que pecou. Mas sabe por que ele falou que pecou? Porque ele está preocupado com o reino e não com a presença de Deus.
Depois de quando Samuel falou assim, olha, Deus agora está dizendo que você não vai ser mais gente. Eu pequei. Irmão, tem gente que no dia do juízo vai falar assim, Deus, eu pequei. Eu sei que você pecou. Eu falei para você. Mas você discutia comigo. Agora não adianta mais. Por que a gente tem um negócio de querer viver a nossa cabeça, irmão? Se a nossa cabeça não é a cabeça de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Se Deus mandou você destruir tudo que é pecado na sua vida, não poupe nada, porque a raposinha faz mal às vinhas. Se Deus fala, é 10ª parte, tem gente que fala assim, pastor, quando eu for devolver meu dízimo, é do bruto ou do líquido? Se é assalariado, é do bruto. Ah, pastor, eu vou devolver do líquido. Tá bom, qual a diferença do bruto para o líquido? Ah, é R$20 a mais, vai mudar a sua vida? Vale a pena? Está dando para entender como as pessoas se perdem nas coisas pequenininhas? Vai mudar a sua história, vai mudar a tua vida. Faça o que Deus manda. Eu sei que a gente vai pregar a vida inteira como o Noé pregou, e muita gente vai ouvir e vai porfiar com Deus, vai discutir com Deus. Agora ele está dizendo, pequei. Você lembra de Esaú? Que pediu perdão também? E chorou também? Mas não foi atendido? Saul foi a mesma coisa, querido. Sabe por quê? Porque o arrependimento não era verdadeiro. Ele não queria nem saber da presença de Deus. O negócio dele era o trono que ele estava perdendo. Era o trono que ele estava perdendo. Ele estava agora, irmãos, por causa do trono. Já o salmista Davi disse, não, Senhor. Se você olhar o Salmo 51, o salmista Davi sabe o que ele fala? Ele fala, Deus, não retires de mim o teu espírito, e não me lance para fora da tua presença. E ele chega a dizer que Deus não estava preocupado em ele oferecer sacrifícios ou holocaustos, porque ele já sabia da história de Saul. E para encerrar, não vai dar para eu ir lá, mas eu vou citar para você, lá em casa, Êxodo 33, quando Deus fala para Moisés assim, ó, Moisés, você vai subir com esse povo à terra que eu disse que daria a vocês. Moisés, o povo que habita aí é um povo obstinado. Então, Moisés, eu não vou com vocês, eu vou mandar um anjo. Só que esse anjo, Moisés, vai destruir todos os seus inimigos. Esse anjo vai resolver todos os problemas para vocês. E o Moisés chega diante de Deus e fala, Deus, eu não estou preocupado se o anjo vai derrotar meus inimigos, se eu vou entrar na terra prometida ou não, se eu vou ser guardado por esse anjo ou não. Eu não estou preocupado com o resultado. Em outras palavras, você vai ler lá, você vai ver que é isso que está falando. Com o resultado que o Senhor está me garantindo através desse anjo. Eu faço um pedido a Ti, Senhor. Se a Tua presença não for comigo, não me deixe subir desse lugar. Olha que diferença. Saul, pequei. Por quê? Perdeu o reino. Davi, presença de Deus. Moisés, Deus. Canaã, se a tua presença não for conosco, eu não me deixa subir desse lugar. Vamos cuidar disso. Vamos falar para Jesus, Jesus, eu quero a tua presença comigo, Jesus. Onde eu for, eu quero que a tua presença esteja comigo, Senhor. E consequentemente os resultados irão acontecer. Porque se um anjo pode fazer tudo isso, e a presença de Deus, o que não pode fazer? Gente, a mensagem de Deus hoje é: não basta ser ungido, tem que ter a presença de Deus. Tem que ter a presença de Deus. Eu já vi muitos ungidos caírem.
Mas quem tem a presença de Deus não cai. Porque o diabo não toca na presença de Deus. Saul era ungido, caiu. Mas quem tem a presença de Deus não cai. A presença de Deus tem que estar comigo. Como é que eu trago a presença de Deus para a minha vida? Obedecendo o que Deus fala. Como é que a presença de Deus se retira da minha vida? Quando esse livro aqui não é mais meu manual de instrução, meu guia. Examine esse homem a si mesmo. Examine. Examine. Eu me examino, você se examina. E vamos clamar hoje pela presença de Deus. Quem quer a presença de Deus? Fique em pé, por favor. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração a Deus. Buscar a presença do Senhor. Davi se rasgou todas as suas vestes. Ele falou: Deus, eu reconheço todos os meus pecados. Deus, esse homem que tinha 100, meu Deus, e foi e atrapalhou a vida do Urias. Esse homem sou eu. Tem misericórdia de mim, Senhor. Me arrependo no pó e na cinza. Espírito Santo de Deus, nós estamos aqui e não queremos somente que o Senhor nos convença do pecado, do juízo, da justiça, ou seja, haja em nós. Queremos que o Senhor habite em nós. Por isso, meu Deus, eu me rasgo por inteiro na Tua presença, Pai. Eu busco a Tua face nessa hora, Deus. Meu Deus, juntamente com o Teu povo, tira do nosso meio aquilo que não provém de Ti, Pai. Quando essa pessoa estiver no lugar e alguém estiver falando de um irmão, falando de uma irmã, falando de um pastor, se retire daquele lugar, meu irmão. E se alguém falar alguma coisa, você fala que você não quer perder a presença de Deus na sua vida. Tudo que vier para te contaminar, tudo que vier para fazer você discutir, porfiar com Deus, lança fora, meu irmão, não aceite. E se alguém perguntar, você fala: eu não quero perder a presença de Deus na minha vida. Aleluia. Glórias e glórias e glórias, Senhor. Sabemos que a unção é muito importante para as nossas vidas e queremos a unção de Deus. É importante, muito importante. Ela nos ensina tudo, Deus. Mas, meu Deus, ninguém toca na Tua presença. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Oh, queremos mais, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo. Isso, igreja, busque a presença de Deus. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na Sua fumaça de glória
sei mais viver. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabes viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Glórias, Para a presença de Deus. Presença de Deus, fica comigo. Não me lances fora da tua presença, Deus. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Não enfraqueça, meu irmão. Cada vez que saímos da palavra de Deus, nós perdemos as forças. Vamos perdendo as forças, vamos perdendo as forças. Cada vez que começamos a vivenciar a fome, a ponto de falar, estou morrendo de fome, a gente acaba desprezando aquilo que Deus deixou pra gente. Deus tem algo para você nessa noite. Quando as pessoas da sua família olharem para você, elas verão que a presença de Deus está com você. Algo diferente tomou conta do seu ser. Algo diferente tomou conta do seu coração. Oh, aleluia. Volte para a minha presença. Se você saiu, volte para a minha presença. Se você saiu, não deixe o teu coração sujo. Não dê atenção àqueles que tentaram matar a sua fé. Volte para a minha presença. Se a tua presença não subir comigo, Senhor,
Não me deixe subir sem a tua presença, Deus. Que a tua presença esteja conosco, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. A tua palavra diz que Sansão brincou com o pecado, e ele nem percebeu que os muros estavam sendo desfeitos, ele estava sendo roubado, Deus. E quando ele se levantou achando que a presença de Deus estava com ele, a presença de Deus já não estava mais com ele, mas ele foi brincando com o pecado, Deus. Traga o teu povo para a tua presença, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Quantas pessoas, meu Deus, já brilharam e apagaram, Deus. Quando Saul morreu, Davi falou: mataram o teu ungido. Ele morreu ungido. Ele morreu ungido. A unção é tão grande, a unção fica em nós, que quando Eliseu morreu, a unção ficou nos ossos dele, igreja. Mas não basta somente a unção, a presença de Deus tem que estar conosco. Clame pela presença de Deus, fala para a presença de Deus: fique comigo, presença de Deus. Na presença de Deus os montes se derretem como cera. Na presença de Deus os problemas se desfazem. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia. Não sabes viver. Leve a presença de Deus para tua casa. Leve a presença de Deus para tua casa. Leva a presença de Deus para tua casa. Receba a alegria da salvação. E onde estiver, clame a glória, a glória de Deus. Pode aplaudir o Senhor bem forte, aplaude o Senhor bem forte. Quem já pisou, o Santo dos Santos em outro lugar. Não sabes viver onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Olha o salmista dizendo: não me lances fora da tua presença, Senhor, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Agora escuta isso: então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e os pecadores a ti se converterão. Você vai levar a presença de Deus para a tua casa. Quando você tem presença de Deus na tua vida, você leva a presença de Deus lá para o seu trabalho. Você leva a presença de Deus, sabe para onde? Lá onde você estuda. A presença de Deus está com você. E os transgressores e pecadores se converterão, porque em você habita a presença do Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia! Glória de Deus. No Santo dos Santos em outro lugar. Não sabes viver, e onde estiver, clame, clamar pela glória, a glória de Deus. Levante as suas mãos assim, diga assim, ó: glória. Glória.
É para ti, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Olha, você que veio hoje aqui, além de você ser ungido de Deus, porque ungido não é só quem está no altar, não. Você é ungido de Deus. Além de você ser ungido de Deus, a presença de Deus está saindo daqui com você. Amém, Jesus? Você sabe que tem gente quando entra na igreja, o demônio fica lá fora. E quando ele sai da igreja, o demônio acompanha ele lá fora. Quem sabia disso? Você sabe por quê? Porque ele só está preocupado com o trono, não está preocupado com a presença de Deus. Então ele só vem aqui por causa do trono, sabe? Ele quer reinar na vida financeira, quer reinar na saúde, quer reinar, mas ele não está preocupado com a presença de Deus. E a presença de Deus só tem quem anda na palavra dele. Então quando você anda na palavra dele, você entra aqui com a presença de Deus já. Você não recebe ela, que você já vem com ela. E quando você sai com ela também. E aonde você vai com ela também. E a Bíblia diz que os montes se derretem como cera na presença do Senhor. Não tem problema na tua vida que não vai ser resolvido se a presença do Senhor estiver com você. Guarde essa palavra com você. Em nome de Jesus. Amém, Jesus? Pode sentar. Obrigado você do Facebook também. Deus abençoe. Que a presença de Deus esteja com todos vocês em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Irmão, que coisa. E quando eu acordei, eu tinha percebido